Fala aí, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal, trazendo pra vocês as últimas novidades do Palmeiras. Palmeiras que tá com tudo aí no mercado da bola, tá querendo a contratação de alguns jogadores de peso, como o John Arias e também o Nino. Pessoal, tem também informação sobre Luiz Henrique na mira do Verdão. Quem vocês acham que deve vir para o Palmeiras? John Arias, Luiz Henrique, Gerson, Nino? Comenta aqui abaixo, sem mais enrolações, bora para as últimas notícias do Verdão, pessoal. Fala agora do Palmeiras. Pela primeira vez desde que Abel Ferreira chegou para comandar o Palmeiras, o time não conquistou o título. Mas isso não tira o brilho do desempenho e também tudo o que aconteceu no ano. Uma grande renovação, muitos jogadores saíram, outros chegaram, foi a construção de um time. Muita gente acha que o tempo do Abel no Palmeiras deu, mas não é isso que pensa a presidente, por isso que ela renovou o contrato do Abel, pelo menos até 2027. E a temporada de 2025 terminou e com ela o primeiro ano de Abel Ferreira sem conquistar nenhum título sob o comando técnico do Palmeiras. Com isso, a expectativa do torcedor palmeirense é para uma temporada de 2026 bem diferente para esse elenco caro do Palmeiras. A pressão com certeza será muito maior em cima de Abel Ferreira e também dos comandados do técnico português. Para isso, movimentação no elenco vai ocorrer tanto de saídas quanto de chegadas de jogadores. O Palmeiras vai ao mercado em busca de mais um zagueiro, um volante e um meia atacante. Por outro lado, o Palmeiras deve receber de volta o lateral esquerdo Caio Paulista, que estava emprestado ao Atlético Mineiro, não agradou por lá, não vai continuar no futebol do Galo e volta ao Palmeiras, mas também não deve ficar na equipe de Abel Ferreira, ele que deve ser negociado ou novamente emprestado. Também o caminho da saída da academia de futebol deve ser do zagueiro Mikael, ele que não agradou o técnico Abel Ferreira, jogou muito pouco, não agradou a torcida, também deve ser emprestado para ter mais tempo em campo. No dia 31 de dezembro encerra-se o contrato do goleiro Marcelo Lomba, ele não continua no clube e deve deixar o Palmeiras, encerrando o seu contrato com o Verdão. Quem se destacou na temporada de 2025 foi o atacante Vitor Roque, que fala da pressão que ele teve quando ele chegou ao clube. Muitos falavam, pagaram milhões, tem que dar resultado, sabemos que futebol é resultado, atacante vive de gol e eu não estava conseguindo fazer meus gols e eu também entendia que era um processo de adaptação, que estava na Europa, voltar ao Brasil não é fácil. Com um bom futebol apresentado e 20 gols marcados com a camisa do Palmeiras desde que chegou em fevereiro, o Vitor Roque chamou a atenção da seleção brasileira e também de clubes estrangeiros. E ele fala sobre as especulações sobre a sua saída, repentina ou não, do Palmeiras. Já tive proposta do futebol árabe, sim, e vimos que não era o momento, como tem sondagens agora do futebol europeu, tanto de equipes de primeiro escalão quanto de segundo. Mas vejo que agora não é o momento, tô feliz no Palmeiras, focar no Palmeiras e é o mais importante para começar aí 2026. No mínimo, é ingratidão falar que o Abel Ferreira tem que sair do Palmeiras. Tudo que ele conquistou é uma quantidade enorme de títulos, muito dinheiro que entrou no clube, não só com os títulos que vieram, com as premiações, também com a revelação de grandes jogadores. Nenhum time fica sempre no topo. O Palmeiras, esse ano, não ficou no topo porque não ganhou, mas estava pertinho, coladinho. É ingratidão, no mínimo, uma parte da torcida que acha que o Abel Ferreira terminou o seu ciclo. É aguardar para ver o que vai acontecer. E aí teve a pimba, a resposta da Leila Pereira, que a gente vai colocar no ar também. Agora eu vou ler para vocês. Disse a Leila Pereira: antes de mais nada, eu fico contente que a atual gestão do Flamengo demonstre, enfim, algum interesse em contribuir com a melhora do futebol brasileiro. Durante esse ano, eu participei de vários debates com presidentes de outros grandes clubes nos âmbitos da CBF e da Libra. E o Flamengo sempre se omitiu. Portanto, é até louvável que o Flamengo apresente uma proposta supostamente em benefício do futebol brasileiro e não somente em benefício dele próprio. Em relação a essa discussão sobre qualidade dos gramados do Brasil, infelizmente é algo que vem sendo pautado pelo clubismo. O fato é que não há qualquer evidência científica de que os campos sintéticos ofereçam maior risco de lesão aos atletas. Inclusive, desde que implementou o gramado artificial no Allianz Parque em 2020, o Palmeiras é um dos clubes da Série A com o menor número de jogadores lesionados. Portanto, as alegações feitas pela atual gestão do Flamengo não passam de fake news. Se a atual gestão do Flamengo, comandada pelo presidente Bap, estivesse realmente preocupada com a qualidade dos gramados do Brasil, o campo do Maracanã não seria tão ruim quanto é. Aliás, o Flamengo, no dia em que tiver um estádio próprio, pode instalar nele o tipo de gramado que quiser.
Rapaz, mas aí teve ainda tréplica do BAP. Não teve a para por tréplica aí. já? A tréplica eu não vi. Pois é, aí o BAP falou o seguinte, e aí ele já falou na premiação do Brasileiro. Quem pensa em ganhar dinheiro fazendo shows deveria trocar de negócio. Saia do futebol e vai ver de show business. Não tem problema. Mas achar que o futebol precisa de um campo de plástico porque vai fazer show, nós não concordamos. Tá aí. Então tá aí todo o cardápio de tudo. Vou começar com você, Danilo. Da sua enquete, eu voto, cada um está pensando no seu. Eu passei um mês ouvindo que o Flamengo estava certo em defender seus interesses próprios e não os coletivos na briga da televisão, e eu consigo entender que, neste caso, o Flamengo também está defendendo seu interesse próprio, por uma questão econômica, não uma questão de jogo. Porque o Jorginho e o Felipe Luiz, que são representantes do Flamengo, eles mesmos falaram que preferem jogar num gramado sintético do que jogar num gramado natural ruim, como eles jogaram na Fonte Nova esta temporada. Então, para mim, essa é uma defesa clara do BAP com interesses econômicos. Neste caso, nessa nota, nessa troca de farpas com a Leila. Assim como a Leila também está pensando nela própria, no Palmeiras, ela citou até a Arena Barueri depois para defender o sintético. Não concordo com a parte que ela diz que o gramado do Maracanã está ruim. O gramado do Maracanã já foi ruim, mas nessa temporada não apresentou problemas. Mas eu concordo com ela que a defesa do BAP não é em relação a atleta, não é em relação a interesse coletivo, é interesse próprio e também econômico. Tá? Essa é a minha posição em relação a essa briga. Idealmente, eu concordo com o que o Flamengo propõe. Eu gostaria que o Campeonato Brasileiro não tivesse nenhum gramado sintético e eu gostaria que o Campeonato Brasileiro tivesse um regulamento, uma regra, para que todos os times tivessem gramados numa qualidade ideal e que fosse do jeito que o Flamengo propôs, com uma transição de ano a ano. Então, ano que vem, a gente continua com os gramados sintéticos, até porque não daria tempo para trocar. Em 27 começa a troca gradual e aí em 28 nenhum time poderia ter gramado sintético. Então eu acho que esse é o plano legal do Flamengo, mas eu simplesmente não consigo acreditar nesse espírito coletivo que o Flamengo diz ter em relação a jogo, em relação a jogadores. E vamos lembrar que sim, não era a gestão do BAP, mas no ano passado os clubes ignoraram a possibilidade de se unirem para apoiarem os jogadores quando eles fizeram o manifesto. Agora fiquei até na dúvida se já era o BAP, mas os clubes não se uniram quando os jogadores fizeram o manifesto. Isso é sempre importante lembrar. Eles preferiram negociar placa de publicidade do que discutir o gramado de uma forma coletiva. Naquela ocasião os jogadores tomaram a frente, né? Lucas, Neymar, um monte de jogador importante aí, Depay, Memphis, o Memphis, né? Claro. Uma galera tomou a frente aí de repente os caras ficaram na linha de frente lá com a bucha e ninguém apoiou nenhum cartola. Mas, Rodrigo, vamos lá. O BAP defende o fim do que ele chama gramado de plástico. Primeiro, Tirone, eu acho que além de ler a nota do Flamengo, eles botaram um estudo bem extenso, né? Um estudo técnico sobre gramados e sobre o que eles propõem. Não é simplesmente uma nota, vamos acabar com o gramado sintético, que aliás a proposta é feita para 2028, né? Não é para o ano que vem, né? Para o Campeonato Brasileiro, vai entrar no Conselho Técnico agora. Eu acho que é difícil discordar dos argumentos que ele coloca sobre o argumento que o clube coloca tecnicamente. Primeiro porque esse argumento que fala sobre gramado sintético, assim, mas é certificado pela FIFA, não foi comprovada a questão de contusão. A maior parte do documento que trata ali, também da reclamação dos jogadores lá atrás, é sobre como afeta o jogo. E isso tem coisas bem específicas que estão ditas no estudo técnico que é apresentado. Comportamento tático, falta que não tem padronização global, nenhuma liga usa isso, dizendo que afeta o jogo porque começa a ter muito mais passe curto, começa a ter menos entrada dura, afeta a questão da temperatura, enfim, tem vários argumentos ali técnicos e tem uma defesa de que você tenha uma certificação dos gramados e um teste de jogabilidade, quanto que quica, quanto que joga. Eu acho que é difícil discordar desse tipo de coisa. E você me desculpa, mas esse papo furado de tem um gramado que é ruim. A gente já viu que no ano passado teve o gramado Bahia e o do Ceará que era ruim. Então esse papo de preferimos um gramado sintético bom a um gramado... Tem dois gramados ruins no Campeonato Brasileiro. Então, assim, virar para esses dois que estavam com gramado ruins e melhorar esses dois. Não é que, tipo assim, é um bando de lamaçal, tipo liga inglesa da década de 90, né? Não é essa a realidade. Tem, inclusive, ali sugestões sobre
certificação para os campos sintéticos enquanto tiverem até chegar a 2027. Então eu acho que assim, quando a gente fala de clubismo sobre essa discussão, e tem um contexto da briga Flamengo e Palmeiras, essa briga, na verdade, nunca teve paz entre os dois, né? Era uma falácia aquela coisa do encontro da CBF. Aquilo ali, e aí a apuração foi só um negócio arranjado, um pacto de não agressão entre os dois. As questões de fundo continuavam, eles só, acho até que por bom senso dos dois, evitaram, digamos assim, se atacar no dia na véspera da Libertadores, né? As questões de fundo continuavam ali pós, tanto que eles nem foram para o palco juntos, né? Se cumprimentaram e tal, mas não teve debate, né? Então a questão sempre existiu entre os dois. E nesse ponto eu acho que não tem como não tirar razão do Flamengo. Cada um tá defendendo o seu lado? Sim, no futebol brasileiro cada um defende o seu lado. Às vezes um tem razão e o outro tem razão. E nesse caso o Papo tem razão. Nenhuma liga do mundo usa isso, esse gramado de plástico. Nenhuma liga a liga de elite, né? Quem usa é a MLS, que é uma liga inferior à nossa. Aqui na América do Sul também não tem. Então, quer dizer, no futebol praticado de fato, não tem. E tem que sair desse foco no estudo que é apresentado no Flamengo, fala de lesões também, mas o principal é como afeta o andamento do jogo. E desse debate que o Palmeiras tem fugido, porque ele coloca sempre, não tem comprovação científica sobre a questão é como afeta a qualidade do jogo, como os jogadores começam a se comportar de forma diferente, porque ali a bola quica diferente, o andamento do jogo é totalmente diferente. Então aí a gente está vendo um monte de jogador fala assim, que não está topando jogar no sintético. Então tem uma questão aí para ser resolvida. Então se a gente quer trabalhar por um futebol, um campeonato brasileiro melhor, tem que trabalhar por esse... E não adianta vir com esse papo de é melhor um gramado sintético bom do que a maioria dos campos é bom. A maioria dos campos está melhorando. Então é estabelecer parâmetros, como está inclusive proposto ali, parâmetros do que tem que ser atingido e cobrar. E de resto não adianta ficar postergando a decisão para sempre. Para 2028 me parece bem razoável uma decisão para que 2028 você tenha acabe com o gramado sintético, que tenha melhoria já no gramado sintético agora. Ele cita, por exemplo, que não dá para ter gramado sintético com a cor totalmente diferente, que é o que acontece no Allianz, né? A gente olha o gramado, inclusive é um aspecto ruim para a televisão. Você olha aquilo ali, parece que não apesar de ser um estádio lindo, de primeira linha, parece que está sendo disputado numa várzea. Então eu acho que todas as questões que estão postas ali, eu acho que é difícil não dar razão para o que está posto. Vamos ver o que vai ser votado, se vai ser votado de fato. Na quinta-feira tem conselho técnico que é quem decide esse tipo de coisa. Muito bem, deixa eu só fazer um breve, ligeiro pitaco aqui. O gramado do São Januário é natural e é feio pra caramba também. Não que seja ruim. Verdade. Mas é horrível, Mesmo né? ponto. É um gramado bem... Visualmente é muito feio. O do Allianz Parque é muito feio na televisão, mas pessoalmente não é igual. É bem diferente, por conta da iluminação e da qualidade. Mais uma vez, eu sou contra gramado sintético. Mas a aparência, pessoalmente, não é tão ruim quanto é na televisão, como disse o Rodrigo, só para pontuar. Bom, Arnaldo, quero te ouvir e quero abrir o seguinte debate também. Você pode falar sobre o gramado, natural, sintético, mas esse é o segundo embate grande do Flamengo contra o Palmeiras nos últimos tempos, além do fato de eles disputarem tudo. Primeiro foi a questão, no final, nessa temporada, de arbitragem, que o Flamengo entrou forte nessa história, e bastidores e arbitragem, não sei o quê, e agora a do gramado. Ou seja, a briga é grande, é de cachorro grande mesmo. Então, é para além do gramado. Além da questão da Libra lá, né? Quando o jogo começa, quem ganha é a diversão. Para vocês, chegou o mais puro... São vários pontos aí, são os dois poderosos do país hoje, que são, como você gosta de dizer, o Real Madrid e o Barcelona do futebol brasileiro atual, que lá na Espanha, na verdade, brigam por tudo também. Inclusive que estádio é seu, se pode jogar no estádio que está sendo reformado, por arbitragem e tudo mais. Em algumas brigas, os dois poderosos encabeçam coisas comuns. Por exemplo, fair play financeiro, os dois não estão juntos nessa? Profissionalização dos árbitros, os dois não estão juntos nessas? Então vamos lá, a questão agora do piso sintético, piso natural. A briga entre os dois, os poderosos, cada um vai puxar para o seu lado em momentos específicos. Esse é um caso. Agora, nesse caso, quem está neutro
tá com o Flamengo, né? Porque não existe defesa do piso sintético em nenhum lugar do planeta. E a Leila, ela encabeça uma defesa que não tem cabimento algum, né? Por conveniência, aí, Danilo, eu vou discordar. A conveniência de quem tem o piso de plástico é a conveniência econômica, né? É um modelo que permite que seu estádio, sendo seu ou não, porque o Allianz Parque não é da Leila e nem a Arena Barueri é da Leila, embora ela deixe entender isso no comunicado, é uma conveniência econômica para quem coloca e pode utilizar o estádio para 1001 utilidades, não só a prática do futebol. O que está acontecendo, Tironi, é que se alguém não der um basta nisso, essa praga vai se proliferar e ela está se proliferando. A nota do Flamengo, o ponto do piso de plástico, ele acontece justamente quando a Série A vai ter o recorde de pisos de plástico na temporada seguinte, o que é um absurdo, né? Subiram a Chapecoense e o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense foi o precursor dessa praga, por também conveniência econômica. E agora nós temos Chapecoense, Atlético Paranaense, Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro. E o Vasco vai jogar no Newton Santos também, né? O Vasco podendo jogar no Newton Santos, na questão, são 5 estádios com entre 20 times com piso de plástico, e o Vasco podendo ser o 6º time a utilizar se ele for jogar no campo do Botafogo. O que é um absurdo por uma liga quilhardária, né? Então, uma liga quilhardária num país em que as condições climáticas são completamente favoráveis é indesculpável, não é permitido, não é aceitável você ter piso sintético. O Rodrigo falou, não é só nas principais ligas europeias ou nos principais torneios da FIFA, são nos outros torneios da América do Sul, onde o futebol tem algum histórico. Então não existe, ninguém pode defender o gramado sintético, como a Leila faz muitas vezes. E o que acontece, se você reparar, se ninguém der um basta, e eu continuo afirmando que essa praga está se alastrando, o gramado sintético, para mim, ela resume o que é a cidade de São Paulo, né? Que é uma cidade completamente capitalista, maluca, onde cada um pisa na cabeça do outro. E o que está acontecendo em São Paulo, onde reside a Leila, é simplesmente um domínio absurdo desses pisos de plástico para que as suas arenas, estádiozinhos, estádiozões, possam girar o dinheiro ininterruptamente todos os dias. Então, o Pacaembu, que foi aí privatizado há pouco, ele voltou com piso de plástico que ninguém usa, essa praga desse estádio. A Barueri, que a Leila de ser dela, colocou o gramado de plástico por interesse econômico. O Canindé, que está sendo privatizado, SAF, está colocando gramado de plástico. Galera, os bastidores do Palmeiras tá quente aí. A Leila, né, rebatendo o BAP falando aí sobre o gramado. E que é isso, hein? Que grandes farpas dos dois presidentes aí. A Leila falando que o Flamengo não tem estádio e assim que ele tiver, ele pode colocar o gramado que quiser, seja sintético ou natural. A briga tá grande aí no bastidores, hein? O BAP aí falando muitas coisas para a Leila rebatendo. E já comentei, galera, vocês acham que o Palmeiras tem que ficar com o gramado sintético ou tem que migrar de vez para o natural, ficar igual os outros times? Comenta aqui abaixo. Atualmente temos alguns gramados sintéticos, né? Temos a Arena Condado, da Chapecoense, temos o Newton Santos do Botafogo, temos o Allianz Parque, temos o Pacaembu. São estádios que tem o sintético. O resto é tudo um gramado natural. Cara, eu nunca joguei, né, em gramado sintético, então não sei a diferença. Não sei se o sintético ele prejudica mais. Muitos jogadores falam que o sintético lesiona mais fácil, né? Eu não sei se é verdade. Comenta aqui abaixo. Você acha que tem que trocar o gramado ou não? Galera, não vou nem estender o vídeo muito para não ficar longo. Só quero saber a opinião de vocês aqui. E também já comenta o que você está achando do mercado da bola. Palmeiras de olho em contratações, John Arias, Luiz Henrique, Gerson. Comenta aí se você aprova algum dos três. Sem mais enrolações, eu fico por aqui. E até o próximo vídeo, pessoal.